Muito bem, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 15. E a minha leitura vai ser a partir do verso de número 51, porque eu quero trazer aqui uma constatação desse versículo com você. Sempre que você e eu, nós ouvimos uma pregação a respeito de 1 Coríntios e até a respeito do assunto que está dentro desse capítulo, nós sempre temos uma certa confusão na mensagem, de entendimento textual, também de assunto aqui contido nesta passagem bíblica. Então é importante e eu espero que nessa curta mensagem eu consiga trazer um esclarecimento para você desse assunto que é até um pouco polêmico, mas nós vamos falar segundo o que está escrito aqui. Você vai ouvir, vai acompanhar aí com a sua Bíblia aberta e você vai tirar as suas conclusões daquilo que nós aqui estamos falando. E o principal, preste atenção sobre qual assunto Paulo está tratando. Aliás, todas as vezes que você lê um texto, você tem que ler este texto tantas vezes quanto for necessário para que você possa compreender, apreender também daqui do texto o seu principal assunto. E eu já quero de antemão falar com você que o principal assunto de Paulo aqui não é o arrebatamento da igreja, não. Qual é o principal assunto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15? Pois bem, vamos fazer a leitura. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Só essa passagem aqui, só essa leitura, para que nós possamos esclarecer esse ponto para vocês, principalmente do verso de número 51. Olha só, quero adiantar já então o assunto principal de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Diz respeito então à ressurreição. Paulo não tem como um propósito principal falar do arrebatamento da igreja, mas sim da ressurreição. Por quê? Naquele tempo, naquela igreja, que igreja? Corinto, para a qual ele está escrevendo, estava ali permeando já no meio da igreja a ideia primeiro de que não existia ressurreição de mortos. Isto era uma balela na boca de muitos ensinadores ali. E o principal assunto, a principal doutrina do cristianismo é de que Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele é a primícia dos que dormem, e quando do seu retorno nas nuvens dos céus, todos os que estiverem mortos também hão de ressuscitar. Tá bom? Então, isso aqui é doutrina básica nossa. Se, porventura, alguém não acreditar que exista ou que vai existir a ressurreição de mortos, então está no lugar errado.
tá bom? Está no lugar errado. Por outro lado, também existia, naquela ocasião, alguns que tinham a ideia, o ensinamento de se batizar em favor dos mortos. Ora, qualquer um precisa crer e ter a oportunidade de crer em Jesus Cristo enquanto está vivo. É o período de tempo que o Senhor Deus está dando para o homem. Afinal de contas, esta vida que nós estamos experimentando sobre a face dessa terra, ela é uma experiência de tempo relativamente curto. E por mais que se viva bastante, digamos, 100 anos, vai passar rápido. Quem tem 90, quem tem 95, 100 anos, vai falar para você que parece que o aniversário de 18 anos aconteceu ontem. Então, essa vida aqui, esse período de tempo que nós temos, é realmente, como diz o apóstolo Pedro, como um vapor de fumaça, que logo vai se desvanecer. Por isso, este é o tempo que Deus tem nos dado para ouvir a pregação do Evangelho. E é nesse tempo que você tem a oportunidade para crer ou não. Crendo, você passa para a luz, ou seja, para o reino de Deus. E você está sendo reservado para aquele grande dia subir para estar com o Senhor Jesus para todo sempre. Do contrário, você está sendo reservado aí para o fogo, né? O lago de fogo e enxofre, reservado para o diabo e para os seus anjos. É isto que a Bíblia diz. Mas a oportunidade é agora, enquanto você tem vida. Depois que morrer, diz o texto sagrado, principalmente de Hebreus, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E após isso, segue-se o juízo. Pronto. Enquanto está vivo, pode optar por o caminho da vida ou o caminho da morte. Agora, morreu, agora vai seguir no estado em que se encontrava no momento da sua morte. Se estava com Jesus, andando com Cristo, lógico, tinha vida eterna. E morreu fisicamente, não perdeu a vida eterna. Está dormindo, esperando aquele grande dia. Agora, morreu sem estar com Cristo, pronto, também vai seguir a sentença aí. Não tem o que fazer. Então, um vivo não pode interceder pelo morto. Isso não tem na Bíblia Sagrada. Agora, voltemos para o verso 51, quando Paulo, esclarecendo estas coisas, vai dizer: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, o que é isso aqui? Quer dizer que quando Jesus voltar, vai ter gente viva sobre a face da terra. Que dificuldade que nós temos de entender isto. Fica até quase que patético eu explicar isso, que quando Jesus voltar, vai ter vivo sobre a terra e vai ter morto na sepultura ou onde quer que esteja, né? Vai ter morto. Então, são dois estados, de mortos e vivos, que vai ser na ocasião. Muito bem. Então, Paulo diz, no verso 51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então preste atenção que é este o principal da mensagem. É aqui, quando Paulo diz a respeito desse mistério, que nem todos dormiremos, ou seja, descer à sepultura, nem todos. Vai ter vivo na ocasião quando Jesus voltar. E quando é que Jesus volta? O que vai preceder a volta dele? É o toque da última trombeta. Soou a última trombeta, anunciando a chegada,
a volta de Jesus, que a propósito não vem na terra, viu? Vai ser nas nuvens dos céus. Jesus não vai mais pisar nessa terra. Não se enganem com isso, tá bom? Então Jesus vai voltar nas nuvens dos céus e essa última trombeta estará anunciando isto. Ora, com o anúncio da volta de Jesus, duas coisas importantes vão acontecer. A primeira delas, os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. E isso vai acontecer primeiro. Eles ressuscitam. E quem está vivo na ocasião? Pois já falamos que vai ter vivo na ocasião. Então os mortos ressuscitarão. E a Bíblia diz aqui, Paulo dizendo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, tá? Não estou interpretando nada, eu estou lendo o que está escrito aqui, tá bom? Então aqui está escrito, Bíblia Sagrada, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, já não vão ressuscitar mais com este corpo aqui, porque esse corpo aqui é um corpo corruptível. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. E nós, quem é esse nós da qual Paulo está falando? Os que estiverem vivos na ocasião, tá certo? Nós seremos transformados. E olha aqui o que Paulo coloca para o tempo que algo vai acontecer. Então, vai acontecer algo num determinado tempo. Que tempo? Ele fala assim no verso 52. No momento. Que momento é esse? Num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Então, a trombeta soa, repito. Os mortos ressuscitam, incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. O tempo que está marcado aqui, no momento, num abrir e fechar de olhos, está relacionado com o arrebatamento da igreja? Ora, pode colocar aí no comentário se você quiser. Onde que tem aqui arrebatamento de igreja? Nesse versículo aqui que eu acabei de ler com vocês. Então, nós não temos este assunto aqui de arrebatamento da igreja, para falar que a igreja, ela será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Não. O que nós temos aqui, neste texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 52, que vai acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos. Por que Paulo utiliza a expressão fechar de olhos? Que é muito rápido que vai acontecer. É isso aqui, ó. Tá bom? Então, mortos ressuscitando, incorruptíveis, e os vivos com esse corpo aqui, tá bom? Serão transformados num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, tá certo? Então, este é o assunto de Paulo. E aí, ele está trazendo isso porque muitos estavam se desanimando com a fé por estar ouvindo aqueles ensinadores que diziam, depois que morrer, acabou. Quantas vezes você já não viu isso? Pessoas dizendo que essa vida aqui, ela dura até que você morreu, acabou tudo, deixou de existir, não vai ter mais nada. Não caia nessa história. Leia a Bíblia. Você é cristão? Então, eu estou falando com cristão. Se você é cristão, tá bom? Então, você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia Sagrada. E aí, quando eu falo cristão, eu estou falando da sua totalidade, viu? Geral, de cristianismo geral. Se é da religião cristã, você crê na Bíblia Sagrada. Se creu na Bíblia Sagrada, como que você vai dar ouvido para as pessoas que dizem que isso aqui é um período de tempo que acabou, deixou de existir? Não, pelo amor de Deus.
Agora, se deixar comentário aí, que seja cristão também, né? Cristão. Nós vamos conversar aqui com cristão. Agora, outros que têm outro tipo de crença, de credo, de fé, aí eu não estou questionando você. Não estou questionando você. Eu estou falando com cristão, que acreditam, que aprendem da Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai e vai voltar para buscar o seu povo. Agora, desse grupo aqui que tem essa esperança, fica dando ouvido a conversas aí e às vezes até chegando à conclusão que realmente vai viver um período de tempo e vai acabar, negativo. Você vai comparecer naquele grande dia ante o tribunal de Cristo, pode ter certeza disso. E naquele dia nós vamos dar conta, porque vai reunir os vivos que foram transformados, os mortos que ressuscitaram, todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo e nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos nesta vida terrena, não se engane. Então, esta vida, ela é efêmera, passageira. A verdadeira vida é a eterna, que nós estaremos com Cristo para todo sempre. E daí os outros vão todos para o lago de fogo e enxofre, reservado para o diabo e os seus anjos. Agora você está tendo a oportunidade de acreditar na pregação do Evangelho, de crer ou não crer no que aqui está escrito. Não é crer em mim não, viu? Não precisa acreditar em mim, naquilo que eu estou falando. Creia naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou ensinando. E por isso você tem Bíblia. Vá conferir o que está escrito. Então eu vou encerrar essa minha fala lendo de novo com vocês esse texto do verso de número 51. Eis que vos digo um mistério. 2 pontos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ponto e vírgula. Acabou essa parte aqui desse assunto, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós, aqueles que estiverem vivos na ocasião. Que esta viva esperança em os nossos corações estejam realmente, irmãos, aqui firme. E aí Paulo, ele vai terminar a sua fala. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que não é vão? Não vai terminar aqui, vai dar continuidade lá. Então, aqueles que morrerem em Cristo não morreram, dormiram em Cristo. Os que estiverem vivos, continue fazendo a obra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e sempre sabendo que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e então estaremos com ele para todo sempre. Amém.